Olá! Hoje falaremos sobre as pirâmides do Egito. É provável que você se lembre de ter aprendido sobre as pirâmides do Egito nos seus primeiros anos de escola ou encontrado informações em museus e livros. A pirâmide mais alta do Egito, a Grande Pirâmide de Gizé, costumava ter uma altura de 146 metros, mas a erosão do tempo e vandalismo a reduziu para 137 metros. Para uma comparação mais fácil, um prédio de 3 andares tem em torno de 14 metros de altura. Portanto, se estivermos fazendo os cálculos corretamente, essa pirâmide teria sido tão alta quanto um prédio de 32 andares. Então, quem merece o crédito por ter construído essas pirâmides? Antes de entrarmos nos detalhes sobre quem as construiu, vamos começar com uma breve introdução às pirâmides. No Egito, ainda existem cerca de 80 pirâmides de pé. A mais antiga delas é a pirâmide de Djoser, localizada em Saqqara, ao norte da cidade de Mênfis. Essa pirâmide foi erguida em 2630 anos antes de Cristo para honrar o rei Djoser. Muitas das pirâmides mais famosas e notáveis estão em Gizé, uma cidade nos arredores do Cairo. Entre elas, destacam-se a necrópole de Gizé, a pirâmide de Quéops, uma das 7 maravilhas do mundo, e a pirâmide de Quefren. Os antigos egípcios foram uma das primeiras civilizações a acreditar numa vida após a morte. A morte não era vista como o fim da vida, mas sim como uma interrupção. Eles acreditavam que quando um rei morria, uma parte de seu espírito, ou Ka, permanecia intacta junto ao seu corpo físico. O processo de mumificação com o qual estamos familiarizados, em grande parte devido a representações na mídia, tinha como objetivo preservar o espírito do rei, que eles acreditavam continuar a existir. A esperança deles era que a alma do rei retornasse ao seu corpo e o revitalizasse. Para garantir que o Ka do rei fosse bem provido, eles enterravam riquezas como vasos de ouro, comida e móveis junto ao rei falecido. Os egípcios levavam essa crença muito a sério. Enquanto o faraó estava vivo, ele era reverenciado como uma encarnação de Horus, o deus do céu. Após a sua morte, ele assumia a forma de Osíris, o deus da fertilidade e do submundo. Como Osíris, o seu dever era pôr o sol, enquanto o seu sucessor, o seu filho, o levantaria. Essa relação simbiótica era considerada crucial para manter o equilíbrio cósmico. Agora, retornando às pirâmides, elas foram concebidas para resistir ao tempo, sendo predominantemente construídas com pedras. O calcário foi utilizado para formar o núcleo da pirâmide, enquanto uma camada de calcário branco revestiu as paredes externas e internas. O granito rosa adornou as paredes interiores, e o basalto e o alabastro eram ocasionalmente empregados para a pavimentação. O Egito era frequentemente chamado de o País da Pedra, então não havia falta desses recursos. O basalto era extraído da depressão de Fayum, um grande oásis no deserto ocidental, enquanto o alabastro provinha de Luxor, uma cidade nas margens leste do Nilo. Dennis Stokes, um especialista em tecnologia antiga, calculou que mover um bloco de 16 toneladas exigia 45 trabalhadores, e um bloco de 3 toneladas necessitava de 8 trabalhadores, como descrito em seu livro de 2003, Experiments in Egyptian Archaeology. Um único projeto de pirâmide poderia ter levado de 20 a 30 anos para ser concluído. Durante um longo período, prevaleceu a ideia de que as pirâmides foram erguidas por escravos, sob as ordens de um faraó mal intencionado. Grande parte dessa informação incorreta pode ser associada a Heródoto, o historiador grego, que alegou que a Grande Pirâmide foi construída por 100.000 escravos que trabalhavam incessantemente e eram substituídos a cada 3 meses por um novo grupo. A BBC argumenta que é pouco provável que o rei Quéops, o líder egípcio responsável por encomendar a Grande Pirâmide, tivesse um número tão vasto de escravos à disposição, além de ser improvável que todos pudessem trabalhar simultaneamente. A indústria cinematográfica de Hollywood no Ocidente também contribuiu para a perpetuação dessa falsa crença. Produções cinematográficas como Os 10 Mandamentos, o grandioso filme de 1956, representava os escravos como os construtores. Outra noção equivocada que se espalhou é que os judeus foram responsáveis pela edificação das pirâmides. Essa concepção falsa teve origem quando o ex-primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, fez essa alegação durante sua visita ao Museu Nacional do Cairo, em 1977. Amihai Mazar, professor do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém e arqueólogo israelense, refuta a declaração de Begin por carência de exatidão histórica.
Nenhum judeu construiu as pirâmides, visto que os judeus não existiam no período em que as pirâmides foram construídas, esclareceu Mazar. Dorothy Resig, editora da Biblical Archaeology Review em Washington, D.C., notou que essa representação incorreta também pode ter raízes em um versículo do Êxodo, que mais ou menos afirma: assim, os egípcios sujeitaram os filhos de Israel a um labor exaustivo, e o faraó os obrigou a construir edifícios. Embora essa reformulação não reproduza exatamente o verso, ela transmite a ideia. E então, encontramos aqueles indivíduos que acreditam que a construção foi obra de alienígenas. Defensores da teoria dos antigos astronautas também afirmam que esses seres extraterrestres construíram outros monumentos antigos, como Stonehenge no Reino Unido. Agora, não temos a missão de ditar suas crenças, mas podemos afirmar que inscrições encontradas nas pirâmides, junto a outras evidências, relatam uma narrativa bem diferente. Essas descobertas têm aproximado arqueólogos de compreender quem construiu as pirâmides, o estilo de vida que tinham e como alcançaram tal feito. De acordo com a BBC, os arqueólogos chegaram a um consenso de que a força de trabalho por trás da Grande Pirâmide era composta por dois grupos: a equipe principal e os trabalhadores temporários. A equipe principal era composta por 4.000 indivíduos que trabalhavam em pedreiras e desempenhavam funções como transportadores e pedreiros. Eles viviam com suas famílias em um assentamento próximo à pirâmide. A equipe auxiliar consistia de 16.000 a 20.000 trabalhadores que executavam tarefas como a construção de rampas, fabricação de ferramentas, produção de argamassa e gestão de atividades diversas, como fornecimento de alimentos, vestuário e etc. Eles residiam em um acampamento separado próximo à Vila da Pirâmide. A condição do Rio Nilo também foi uma consideração crucial para os construtores das pirâmides. Para a construção da pirâmide de Gizé, especialistas como Mark Lehner e o arqueólogo Zahi Hawass acreditam que o grupo principal trabalhavam nas pirâmides durante todo o ano, enquanto uma força de trabalho maior atuaria no final do verão e no início do outono, coincidindo com a inundação do Nilo. Embora nem todos os detalhes sobre as aldeias e acampamentos onde os construtores de pirâmides viviam tenham sido descobertos, escavações lideradas pelo arqueólogo Lehner entre 1999 a 2002 lançaram mais luz sobre esse assunto. Sabe-se que eles dormiam em rampas de lama que serviam como estruturas semelhantes a camas. Esses barracões eram organizados em galerias, que poderiam ser comparadas a grandes dormitórios com capacidade para até 2.000 trabalhadores temporários. Essas galerias também incluíam espaços na parte de trás para cozinhar e trabalhar. No ano de 2016, o arqueólogo e especialista em Egito Antigo Yukinori Kawai compartilhou suas descobertas durante um evento da Nat Geo Live. Ele ressaltou que sabemos bastante sobre o exterior das pirâmides, mas temos poucas informações sobre o interior, o que é chamado de núcleo, e que poderia nos ajudar a entender melhor como foram construídas. Kawai apresentou 3 ideias sobre como o núcleo da pirâmide poderia nos mostrar mais sobre as formas de construção. No final das contas, ele descobriu algo diferente de todas essas ideias. Enquanto escalava a Grande Pirâmide por mais de 2 horas e meia, ele e sua equipe, incluindo especialistas em computação, encontraram uma fenda que levava a uma caverna. Mesmo sem um scanner a laser devido ao seu tamanho e peso para a escalada, eles conseguiram filmar cerca de 20 minutos, que depois transformaram em 300.000 imagens em 3D. Ao analisarem essas imagens, perceberam que a caverna era usada para compactar areia e detritos, uma técnica chamada de método da câmara. Kawai explicou que essa técnica também foi usada na construção de templos e cidades no Egito Antigo. Então, o que os construtores das pirâmides comiam? Surpreendentemente, era enviados carne das fazendas para fornecer a alimento que eles consumissem. Além disso, eles também incluíam peixe em sua dieta. Apesar de termos estabelecido que essas pessoas não eram escravas, a construção das pirâmides teve seu custo. A análise dos restos mortais desses indivíduos revelou evidências de artrite e desgaste nas vértebras inferiores. Um preço alto, de fato. Como já mencionamos antes, a construção das pirâmides exigia uma quantidade imensa de pedra. Por isso, os antigos egípcios tiveram que criar uma maneira eficiente de mover os blocos que iriam empilhar. Em um túmulo da 12ª dinastia, uma ilustração mostra 172 homens puxando um bloco de alabastro de 60 toneladas em um trenó. Isso ajudou os especialistas a entender melhor como eles faziam.
Esses trenós eram basicamente tábuas de madeira com as bordas levantadas, e eles os arrastavam sobre as areias quentes do deserto. Apesar de não ser a solução mais avançada, era engenhosa. Para tornar o processo mais fácil, eles molhavam a areia para reduzir o atrito enquanto arrastavam o trenó. Além disso, o jeito deles de medir era simples. Em vez de usar réguas, eles usavam uma medida chamada cúbito, que era a distância entre o dedo médio e o cotovelo. Eles também usavam a mão como referência, que era a largura da mão com o polegar para o lado. Essas medidas ajudavam a cavar buracos em intervalos regulares ao longo da base e a criar um esquema no local. Os construtores das pirâmides mostraram precisão ao garantir que os lados da pirâmide ficassem alinhados com os pontos cardeais, confiando nos movimentos das estrelas para se orientarem, já que não tinham bússolas. Em seu livro Engineering the Pyramids, Engenharia das Pirâmides, o Dr. Richard Perry levanta a hipótese de que eles podem ter utilizado uma máquina semelhante a um berço para suspender pedras, permitindo que fossem roladas por algumas pessoas. A Obayashi Corporation, uma empresa japonesa de construção, até realizou um teste em 1996 para ver se 18 homens poderiam arrastar um bloco de 2,5 toneladas por 18 metros. O estudo demonstrou a viabilidade desse conceito. Em 2013, o arqueólogo francês Pierre Tallet e sua equipe descobriram escritos em papiro por um oficial responsável pela construção de pirâmides chamado Merer, em Wadi al-Jarf, uma área na costa do Mar Vermelho. Esses documentos ofereceram uma visão sem precedentes sobre os processos sofisticados utilizados pelas equipes, especialmente em relação à aquisição de cobre. O método deles envolvia um cais em forma de L com 200 metros de extensão. Os escritos de Merer revelaram que eles usavam esse porto para proteger barcos de carga que navegavam até a península do Sinai para a mineração de cobre, que era então transportado de volta para Wadi al-Jarf para a construção da Grande Pirâmide. Portanto, o mistério das pirâmides do Egito permanece fascinante e complexo, desafiando as explicações simplistas que foram propagadas ao longo dos anos. À medida que continuamos a desvendar os segredos dessas maravilhas antigas, nossa compreensão sobre o Antigo Egito e as realizações notáveis de seus construtores só cresce. Essa busca incessante por conhecimento nos leva a apreciar não apenas a grandiosidade das pirâmides, mas também a incrível engenhosidade e a dedicação da civilização que as ergueu. E quem sabe que outros segredos ainda estão esperando para serem descobertos sob as areias do deserto. A história do Egito Antigo, assim como as pirâmides, continua a nos surpreender e inspirar. Obrigado pelo seu tempo e espero que esse vídeo tenha feito você refletir sobre o assunto. Os judeus construíram as pirâmides ou você acredita que não? Ou pior, você acredita que foram os alienígenas? Deixem nos comentários sua opinião. Até mais.